Aí, Comfort. Isso. Vamos começar pela do Comfort. Aproxima para a gente aí, Flávio. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão aí economia de 18% ao longo do contrato. Me fala um pouco sobre isso. É 18% todos os meses? Vamos reforçar um pouco sobre isso, que era a principal dúvida que eu estava acompanhando aqui. Como é que funciona? Eu sou cliente, né? O licenciado veio, me ofertou, e aí agora, obviamente, eles vão fazer a instalação da placa solar aqui no meu telhado, né? Eu não vou pagar por nada disso, nem manutenção, nem nada disso. E aí, o primeiro mês eu vou ter quantos por cento de desconto quando começar a gerar? Qual que é o meu desconto? Exatamente. Nesse aqui, 18%, pessoal, tá aqui, que ele fala ano, né, no gráfico, e aqui tá mês, mas o desconto é por mês, tá? Então, é 18% em cima da geração. Então, por exemplo, a média no contrato dele deu 1.000 quilowatts. Então, sempre os 18% vai ser os 1.000 quilowatts na bandeira verde. Custa quanto? Tá custando R$ 1.000. R$ 1.000. É esse valor menos 18%. Aí a economia fixa que ele vai ter, isso o contrato inteiro. Tá? E ele então, vai eu vou ter 18% de desconto sobre os 1.000 quilowatts. Então, obviamente, eu não vou ter desconto sobre a iluminação pública, eu não vou ter desconto sobre a taxa de distribuição, igual na conectividade, certo? Exatamente. Isso é sobre os quilowatts, sobre a parte de consumo, tá? Esse desconto aqui é sobre a parte de consumo, tá bom? Tá, e aí você mostrou aí que o verdinho vai ficando menor, o verdinho... tá, esse é o Comfort, certo? Exatamente, esse é o Comfort. No Comfort, o desconto é fixo. O contrato inteiro. Ele é 18% fixo durante os 10 anos sobre os 1.000 quilowatts. O que é esse verdinho aí aumentando aí? Esse verdinho é a geração? Esse aqui está diminuindo porque a gente está absorvendo o imposto, que está aumentando. Ah, entendi. Entendeu? Porque no Comfort, o cliente tem um Comfort desse desconto fixo. E nós vamos absorver essa variação do imposto que vai ter no decorrer dos anos. E o contrato inteiro vai ter um desconto fixado em cima da geração que ele firmou no contrato. Tá, então o que eu preciso saber é, eu estou pagando um exemplo, R$ 1.000 por mês de energia, eu vou colocar a placa solar, eu topei os 10 anos aqui, e eu vou ter 18% de desconto. Então, vai tirar a taxa de disponibilidade, vai tirar a iluminação pública, eu vou ter lá meus 18%. Então, em cima de 1.000, vamos supor que R$ 100 é bifásico mais iluminação pública, então sobra R$ 900, eu vou ter 18% sobre os R$ 900, é isso? Exatamente. Eu vou ter R$ 162 por mês de desconto, né? 18%, obviamente, por mês de desconto. Obviamente, se o quilowatt ficar mais caro, né? Em termos de tarifa, por conta da tarifa, enfim, vermelha, etc., da bandeira, obviamente eu vou ganhar, né, mais desconto ainda, é isso? Exatamente. Depois de 10 anos, então, acabou. A usina do cliente. A placa é minha. O contrato encerra e transfere para o cliente. Porque nesse contrato, Thiago, até um ponto que é bom falar, o cliente, ele arrenda o telhado dele. Então, no contrato que vai para ele, é um arrendamento mesmo, né? E quando acaba esse contrato, o arrendamento é encerrado, a usina passa para o cliente, a propriedade da usina passa para ele. Na verdade, já vai estar no nome dele, né, a titularidade, mas ele não vai ter que pagar mais nenhum boleto. Ele continua com a geração dele lá e ele assume a parte de manutenção e acompanhamento do sistema. Ele, a partir do momento que a placa é dele, ele assume manutenção. Então, a gente vai entregar manutenção durante os 10 anos, garantia de geração. Exatamente, toda manutenção e garantia de geração, né? Porque tem uma garantia de geração ali no contrato. Então, realmente vai acompanhar essa garantia de geração durante o contrato. Tá, afasta um pouquinho mais aí para mim de novo. Tá, e se a gente escolhesse 8 anos aí, obviamente a gente não vai conseguir escolher agora 8 anos, você lembra mais ou menos qual que é o percentual de desconto quando a gente escolhe? Esse desconto ele reduziria, acredito que, Thiago, para uns, assim, isso aqui é em Minas, tá? Isso aqui vai variar em todos os estados, tá, pessoal? Isso aqui é só puxando Minas. Então, iria variar para mais ou menos uns 15%, uns 14%, viu, Thiago? 8 anos. 14%. Em 6 anos, provavelmente vai para uns 10%, né? 8 a 10% ali. Exatamente. Isso vai variar de acordo com a minha simulação. Então, quando o aplicativo estiver integrado ali, a gente está trabalhando para ficar essa semana, eu vou escolher 6 anos lá, ele já vai me dar essa economia para eu apresentar para o cliente. É isso? Isso, exatamente. Eu fiz um exemplo, um cliente, porque esse cliente é de 2.000 kW, um cliente menor aqui que eu simulei, com 6 anos, ó. O desconto... Mas esse é o Plus, né? O Plus é diferente. Esse é o Plus. Esse é o Plus. O outro era o Comfort, o desconto é fixo. Fixo, exatamente. Durante todo o período de contrato. Nesse do Plus aqui, eu peguei fixo. E o Plus é? Variável. Mas vamos pegar o mesmo exemplo, né, que a gente estava para não confundir, para continuar o raciocínio. Vamos pegar uma conta de 2.000 também. Uma conta de 2.000 aqui no Plus. Ó, então, deixa eu aproximar mais uma vez. No Plus, a Erwin Plus, 10 anos, tá, no contrato. No primeiro ano deu 41% de economia. Primeiro ano aqui é porque está considerando 2024, tá? Então, se pegar o cliente fechar agora, só esses 41% vai ser só até o final do ano, porque o imposto está mais baixo.
entendeu? Então, aqui ele economizou, e no gráfico a gente já consegue ver que vai diminuir esse desconto. Você observa que a fatura iGreen mantém a mesma o tempo inteiro, porque quem absorve o imposto é o cliente. Entendi. Entendeu? Então, a diferença do Plus para o Comfort, no Plus, quem absorve o imposto é o cliente, é isso? Exatamente. O cliente absorve a parte do imposto ali. Tá? Na sua visão, qual que é a melhor para o cliente, o Comfort ou o Plus, Flávio? Olha, na minha visão, o Plus é o melhor para o cliente, né? Ele tem porque, inclusive, ele tem a possibilidade de 6 anos. Em 6 anos aqui, porque para o cliente aqui, em 6 anos, ele vai ter a usina mais rápido para ele. No 7º ano, ele não está economizando, não é mais 20%, 30%, 10%. A partir do 7º ano, ele vai estar economizando aí, ele vai estar pagando só a tributação do FIUB e o restante. Pode chegar a 80% dessa economia dele, 90%, dependendo aí. Né? Claro, né, que daqui a 6 anos o imposto vai estar mais alto, vai chegar a uns 70%, 60% dessa economia. Então, realmente, com 6 anos, eu acredito que é o principal, e vou falar, vai ser o carro-chefe, com certeza vai ser o Plus 6 anos. Por quê? O cliente pega mais rápido o sistema. Se você verificar na simulação aqui, ó, ele simula quanto que seria. Ó, no primeiro ano a economia é muito forte, por causa da questão da tributação do FIUB. Nos 30 anos, 850 mil de retorno, o cliente tem 850 anos. Esse se colocou 2.000 kW, certo? 2.000 kW, exatamente. Uma conta de 2.000 aqui. Essa simulação é em cima de uma conta de 2.000. E no seu aplicativo vai sair essa simulação, tá, pessoal? Então, nós estamos trabalhando para estar tudo automatizado aí para vocês. Certo? Então, obviamente, né, como o Jim comentou, quanto mais longo o contrato, maior é o seu desconto imediato, né? Mas quanto menor o contrato, mais rápido a usina é sua, mais rápido você economiza mais. Exatamente. Uma das coisas que surgiu aqui, Flávio, é assim, e que o pessoal precisa entender, tá, gente? Basicamente, você tem que garantir, tá? Então, imagina o seu cliente, pô, eu vou fechar um contrato de 6 anos. Eu vou garantir um mínimo de pagamento para a iGreen. Eu vou garantir o mínimo. Então, assim, Thiago, eu construí, de acordo com os meus últimos 12 meses, eu estou consumindo 2.000 kW por mês, certo? Estou consumindo 2.000 kW por mês. Eu fiz um contrato de 6 anos. Eu preciso garantir esse consumo de 2.000 kW por mês, média, né? Então, por exemplo, se eu consumir 1.000 kW no mês, eu vou precisar pagar um pouco a mais para que eu possa chegar no meu teto base. Isso vai de acordo com o contrato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Flávio, para o pessoal entender um pouco sobre isso. Sim, porque é exatamente isso. Porque se o cliente fala assim, não, mas mudou uma pessoa aqui de casa, eu desativei alguns ar-condicionado, não tem como, ele firmou em cima daquela geração. Então, no contrato, ele firmou naquela geração. Não tem como a iGreen voltar. Não, peraí, mudou? Seu filho mudou? Nós vamos tirar alguns módulos aqui e vou levar embora. Não tem como fazer isso. É impossível. Então, ele é fixado em cima da geração. Então, por isso que esse desconto, ele sempre é em cima da geração ali de contrato. Flávio, aconteceu do sistema estar gerando mais do que estava no contrato. Aí, nesse cenário, o cliente não vai ser prejudicado. Se gerou mais do que está no contrato ali, né? O cliente não paga sobre isso, fica de lucro para ele. Aí nem vai incidir cobrança sobre isso, tá bom? Então, só para vocês entenderem a lógica, gente, que aqui, obviamente, existe uma lógica financeira por trás dessa operação, tá? Sim. A lógica financeira funciona como? Imagine que você vai colocar um painel solar na sua casa de 1.000 kW, né? R$1.000. A parcela daria, por exemplo, se você fosse financiar aí, hoje financiamento na conexão... Uns R$750, R$700. Isso aí a gente está falando aí em 5 anos, né? Mais ou menos. Em 5 anos, beleza. Qual que é a lógica para o fundo fazer o aporte em cima do telhado, gente? É como se ele estivesse emprestando um dinheiro para alguém, certo? Para que ele pagasse mensalmente usando a energia que está sendo gerada. Então, gente, é um negócio muito inteligente. Só que o cliente ele precisa garantir um consumo. Porque se ele não garantir aquele consumo mínimo, ele vai ter que pagar como se ele estivesse pagando uma parcela de um financiamento, né? É um mínimo ali. Então, assim, estou consumindo R$1.000. Imagina que o mínimo ali deu R$600 por mês que eu vou ter que pagar com desconto, certo? Aí eu vou lá e consumo 400. Pô, eu tenho que pagar 600. Lembrando, gente, que funciona como se eu tivesse a placa solar. Esse saldo que eu não utilizei vai ficar acumulado no meu número de instalação. Então, se no outro mês eu consumir mais,
eu vou notar o saldo anterior, tá? Então, de fato, para o cliente, realmente vale muito a pena, mas desde que ele garanta isso. Por isso que o inquilino, funciona para o inquilino, gente? Não funciona, a não ser que o dono do imóvel, né, se responsabilize, obviamente, por esse financiamento, por essa cobrança mensal. Não é isso, Flávio? Exatamente. Quando aluguel, pode fazer, só que é obrigado o proprietário a assinar como devedor solidário. Por quê? Se porventura aquele inquilino mudar e não cumprir, ele vai estar como devedor solidário e vai responder a todas as cláusulas contratuais. Então é nesse sentido mesmo. E eu vi uma dúvida aqui, né? Com 6 anos pode R$400? Pessoal, R$400 pode qualquer plano. Acima de R$400 é qualquer plano. E depois de 6 anos, o sistema é do cliente. Qual que é o valor exato que vai ficar para o cliente? Vai ter a simulação, tá? Lembrando que o Plus não é valor exato, o desconto é variável, tá? E no Comfort que ele tem um desconto fixado quando ele é aprovado, tá bom? Vamos lá para um pouco mais de dúvidas. Vai atender demanda contratada? A dúvida que já falou várias vezes, você já até respondeu, né? Sim, não atende demanda contratada. Não vai atender demanda contratada, não vai atender órgão público nessa solução, né? Então, ou seja, só grupo B, pessoa física e jurídica. Uma dúvida, se for necessário trocar o padrão ou reforçar o telhado, a Iguin vai pagar também? Não, pessoal, o que eu falei, a adequação é por conta do cliente. Então, na visita técnica foi identificado isso, aí vai o aditivo de contrato detalhando para ele, senhor João, o senhor está comprando o sistema, o senhor está adquirindo aqui conosco o benefício, né, de nós colocarmos o sistema aí, nós colocamos naqueles moldes, só que o senhor tem que deixar o seu padrão desse formato. O seu cabo tem que estar esse, o seu disjuntor tem que estar esse, o seu telhado tem que estar com a estrutura reforçada. E aí vai para o cliente adequar, tá bom? Vamos lá, eu vou selecionando algumas perguntas aí, tá, Flávio? Tá, se o cliente fizer contrato de 1.000 kW e ele consumir mais, como que ficaria esse aumento de consumo? Ele pagará isso, ele paga para a concessionária normal, Elmar, normal. Ele começou a consumir mais depois, ele vai pagar para a concessionária normal, o contrato dele vai estar fixado naquilo ali que ele contratou, tá bom? É isso aí. Essa aqui, né, que o Marcelo fez, é tipo um leasing, é basicamente um leasing aqui, gente, onde ele não compromete o banco dele. Foi o que o Flávio falou no início, eu acho que faz muito sentido, tá? Então, eu sou dono de uma padaria, por exemplo, e eu já estou comprometido no meu banco, ou seja, eu já peguei todo o financiamento que tinha, eu estou com o nome limpo, mas eu já peguei todo o financiamento que eu tinha ali, estou comprometido. Se eu for pegar um financiamento, eu quero pegar para colocar, sei lá, mais maquinário no meu negócio, quero investir no meu negócio, não em placa solar, né? E aí, a gente consegue usar o saldo desse fundo para fazer isso. Porque ele não vai contar o saldo, gente, o fundo, ele não quer saber se o cliente, né, ele está atolado no banco, ele não quer saber isso. Se ele estiver usando financiamento no talo no banco, com vários empréstimos, com várias coisas, mas ele está pagando em dia, provavelmente, se esse cliente chega no banco e pedir mais um financiamento, vai ser negado, mas o fundo não está preocupado com isso. O fundo sabe que o cara vai pagar conta de energia, então ele pode pagar esse financiamento para nós. Obviamente, tem que passar pelo crédito, né, e etc. Tá? Exatamente, vai ter toda a análise. Se o cliente mudar de endereço, como fica o contrato? Ficou com o proprietário, então não tem como mudar, ficou fixada naquele telhado ali, foi arrendado aquele telhado, não tem essa de mudar, está arrendado ali o telhado. Tá? Então, isso é uma informação obviamente importante, né, pessoal? Ele tomou a decisão